Boa noite, hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. E este é o programa No Fio da História, produzido semanalmente pela Rádio Jornal Toda Palavra e transmitido também pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser notificado dos próximos programas. O Império em Agonia, diante do surgimento de uma nova ordem multipolar, fecha o cerco contra a região que a doutrina Monroe quis transformar no seu quintal, a América Latina. A asfixia de Cuba, o ataque à Venezuela, com o sequestro do presidente Maduro e de sua mulher, a clara intervenção nas recentes eleições no Peru e na Colômbia e a escalada das ameaças contra o Brasil, alvo também de flagrante intromissão política de Donald Trump em apoio à candidatura de Flávio Bolsonaro, não deixam dúvidas. Há quem afirme, como o analista político Elias Jabbour, que já estamos, tecnicamente, em guerra contra os Estados Unidos. Neste cenário sombrio, um evento realizado no início desta semana na Assembleia Legislativa de São Paulo, ignorado pela mídia mainstream, lança luzes pela fresta de uma porta geopolítica entreaberta, que pode representar uma saída para o isolamento do Brasil e de outros países do continente americano. O Fórum América Latina-Rússia, organizado pelo Centro de Integração e Cooperação entre a Rússia e a América Latina no Brasil, com o apoio da Fundação Gorchakov de Diplomacia Pública, trouxe propostas de estreitamento das relações econômicas, políticas e sociais entre a Federação Russa e pelo menos 10 países latino-americanos que participaram do encontro: Brasil, Argentina, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Chile, Venezuela, Paraguai e Equador. No centro dos debates, a questão da soberania nacional, explicitamente ameaçada por Donald Trump em todo o continente, e o novo mundo multipolar, construído através do multilateralismo representado pelo BRICS. Ainda nesta edição de No Fio da História, Lula amplia sua vantagem sobre Flávio Bolsonaro, segundo a mais recente pesquisa Quest, e pela primeira vez recebe mais aprovação do que desaprovação, de acordo com o levantamento. Ao final do programa, assista a mais um clipe selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista. Veja agora a matéria produzida pela Sputnik Brasil, parceira do Toda Palavra, sobre o Fórum América Latina-Rússia. São Paulo recebe entre os dias 13 e 16 de julho o primeiro Fórum de Cooperação Estratégica entre Rússia e América Latina, o Coral 2026. Bom, esse evento de hoje, assim como a própria criação do CICRAL há 2 anos atrás, é muito importante porque ele vai na direção de fortalecer essas relações entre não só o Brasil, mas o continente latino-americano e a Rússia. É uma aproximação que existe, como já foi dito hoje, há 200 anos, mas que ela precisa se intensificar cada vez mais. Precisamos destruir alguns mitos que ainda perduram na cabeça de um ou outro povo, dos povos, para estreitar cada vez mais as relações, principalmente no mundo multipolar como esse que a gente está vivendo hoje. O encontro termina com a assinatura da Carta de Ação para o Futuro da Cooperação entre América Latina e Rússia, e também foi lançado, nesse primeiro dia, o Caderno Latino-Americano de Cooperação Estratégica. O mundo ele está em transição, né? A ordem geopolítica está transicionando inevitavelmente de uma característica unipolar, onde o Ocidente ditava todas as regras, para uma realidade mais multipolar. Então, uma dessas ações, que eu acho que seria uma das primeiras, é a construção de uma base de dados construída por nós, de fontes, sobre as relações bilaterais entre os nossos países. Por quê? Porque hoje, quando a gente vai fazer uma pesquisa sobre a relação, Guatemala, Rússia, a gente ou normalmente usa fontes de fundos internacionais, Banco Mundial, ONU,
ou fontes da Federação Russa. Então, a gente conseguir construir as nossas bases, né? E a gente conseguir construir, então, trazer as fontes oficiais dos estados latino-americanos e do Estado russo para uma plataforma onde a gente possa ter acesso e onde a gente possa fazer cruzamento. Porque a gente acha muito perigoso a gente continuar se baseando por dados que não são dados nossos, são dados ocidentais e dados internacionalizados e que nem sempre refletem a nossa realidade. Y ya que son muy jóvenes, muy activos y sus actividades se crearon durante el Festival Mundial de la Juventud de 2024, necesitamos apoyar a ellos y dar las posibilidades de realizar diferentes eventos en el ámbito de la diplomacia pública para que nuestras relaciones bilaterales, tanto como multilaterales con América Latina se crezcan. Es muy importante ahora porque América Latina juega un papel muy clave en nuestro orden mundial global nuevo y vemos cómo la juventud quiere organizar y difundir nuestras relaciones en todos los ámbitos con Rusia. Y desde este punto de vista, nuestra fundación, como una herramienta de la diplomacia pública, tiene que apoyar a los jóvenes en sus actividades. Y creo que este foro es el primer paso en esta dirección cuando podemos ver los resultados de los eventos previos que organizaron por parte de Rusia. Y creo que dentro de nuestro evento vamos a discutir muchos temas muy claves de nuestras relaciones, tanto economía, como política, como seguridad, etcétera, etcétera. Y creo que paso a paso realizamos más eventos conjuntos y vamos a ser más amigos que somos hoy. Muito bem, estamos hoje aqui no programa No Fio da História com o jornalista Oswaldo Maneschi. Maneschi, seja bem-vindo. E já queria ouvir você sobre o que você achou. Assistimos aí a matéria da agência Sputnik, parceira do Toda Palavra, mas sobre a realização desse Fórum América Latina-Rússia em São Paulo essa semana, um fórum organizado aí com apoio da Fundação Gorchakov de Diplomacia Pública da Rússia e que traz aí uma perspectiva de o Brasil conseguir vencer um pouco esse isolamento nosso aqui na América, no continente americano, né? Onde a situação está extremamente sombria, né? Conturbada e sombria, aí, com todas as ameaças de Donald Trump e do Império Americano mais explícitas do que nunca. Em primeiro lugar, eu quero te agradecer o convite para estar aqui com os nossos telespectadores, né? As pessoas que acompanham as lives do Toda Palavra. Para mim é uma honra estar aqui novamente com vocês. Ertal, essa aproximação, ou reaproximação, digamos, da Rússia ao Brasil é super importante. Por quê? Nós, como você muito bem frisou na pergunta, né, nós sempre vivemos sob digamos assim, o tacão dos Estados Unidos. Desde Priscas Eras, desde o início do século passado, com a doutrina Monroe, né, que os americanos sempre falaram que, de certa forma, assim que terminou a guerra contra a Espanha, né, que a América, toda a América, quer dizer, do Sul, do Centro e do Norte, pertence, de certa forma, a eles. Então, o América para os americanos, que é o slogan deles, na verdade, é uma coisa extremamente anti-Brasil, anti-soberania dos países todos da América Latina, e isso explica, né, Ertal, todas essas intervenções que ao longo de todo o século passado e ao longo desses dias que nós vivemos atualmente, está aí o exemplo de Cuba sobre um bloqueio criminoso há mais de 50 anos da parte dos Estados Unidos. Então,
é muito importante, na minha visão, essa reaproximação da Rússia do Brasil. Antes era a União Soviética, a gente não pode esquecer nunca, Ertal, que no tempo da União Soviética, que incluía a Rússia e todas as repúblicas socialistas que compunham a antiga União Soviética, já era o maior país do mundo, com 22 milhões de quilômetros quadrados. Terminada a União Soviética, com o debacle lá no tempo do Yeltsin, do Gorbachev, né? O que nós vimos caiu muito, acabou aquelas repúblicas, aquela unidade. Está aí a guerra da Ucrânia, teve a guerra da Chechênia também, essas coisas todas da Europa do Leste também se afastou de Moscou, da política russa, né? Mas temos principalmente nessa história toda, hoje a Rússia, mesmo depois disso tudo, tem 17 milhões de quilômetros quadrados. É o maior país em extensão territorial do mundo, vai da Europa à Ásia, e é um aliado importantíssimo e fundamental para nós, brasileiros, que vivemos em um país continental, infelizmente colonizado e depois não exatamente colonizado, mas vivendo sob sistemas coloniais, inclusive por parte de Washington, desde a nossa independência. Nós antes tínhamos a influência, ainda quando éramos colônia de Portugal, da Inglaterra, depois houve uma forte influência francesa e, com certeza absoluta, especialmente pós-Segunda Guerra Mundial, veio essa influência nefasta do governo americano. Eu digo nefasta porque sempre houve intervencionismo da parte dos Estados Unidos contra os interesses nacionais do Brasil. A gente nunca pode esquecer, aquela frase do ex-secretário de Estado norte-americano Henry Kissinger, que os Estados Unidos, o Washington, Departamento de Estado americano, jamais poderia permitir o nascimento de um novo Japão ao sul do Equador. Eu queria até te lembrar, Maneschi, que foram os trabalhistas quem romperam esse isolamento aqui no continente americano, principalmente através do ex-presidente João Goulart, ainda como vice-presidente da República, que visitou de forma inédita, né, o primeiro líder ocidental, político ocidental, uma grande liderança ocidental, a visitar a União Soviética e depois a China, né? Estabelecendo aí laços dentro da política do Itamaraty na época, a política de não alinhamento, né? E tudo isso caiu com o golpe de 64, não só aqui no Brasil, como todo o continente americano, o Cone Sul praticamente todo foi jogado no esgoto, nos porões das ditaduras, né? Com apoio dos Estados Unidos, e essas relações que começaram a ser construídas, essas relações multilaterais, elas foram interrompidas durante esse processo. O fato é que elas só estão sendo retomadas praticamente agora, né? Mesmo após a queda da União Soviética, mas agora é que essas relações com a China e com a Rússia, né, elas voltam a ter uma reaproximação, principalmente a partir do advento do BRICS, né, do qual o Brasil e Rússia são sócios fundadores, e China, né, são sócios fundadores, né? Então, eu acho que esse fórum também é bastante significativo nesse contexto histórico, não acha, Maneschi? Com certeza absoluta, porque, na verdade, Ertal, nós estamos retomando uma linha tradicional do Brasil de independência, pelo menos nas relações externas do Itamaraty, desde o tempo do Rio Branco, né? Isso vem lá de trás, né? Do Barão do Rio Branco. Então, o Brasil sempre teve uma política muito, digamos assim, soberana, uma política externa muito soberana, apesar de, economicamente, o Brasil ter sido muito pisado por essas grandes potências europeias e pelo próprio Estados Unidos. Então, essa retomada é muito importante. Antes de Jango, só me ocorreu isso também,
antes de Diego, a gente tem que falar um pouquinho do Getúlio Vargas, porque Getúlio Vargas foi o grande cara que, de certa forma, como poucos, defendeu a questão da soberania brasileira, tanto é que ele caiu no radar, né? Apesar da excelente amizade que Getúlio Vargas tinha com o presidente Roosevelt, que era um admirador de Getúlio, é importante a gente frisar isso, que era um admirador o Roosevelt era um admirador de Getúlio Vargas, tanto é que nos dois encontros que eles tiveram, isso ficou muito claro. Mas esse encontro da Citral recente, agora lá está terminando por esses dias aqui no Brasil, que reúne todos esses países da América do Sul incluindo o Brasil, claro, e também do Caribe, né? Esse encontro é um encontro que, na verdade, como eu estava frisando, é uma retomada dessas relações amplas e necessárias, porque você citou o fato do Jango lá na China, isso foi importante também, mas é importante que se cite também essa proximidade que o Brasil, de certa forma, sempre teve assim um pouco de cuidado, né? Principalmente depois do golpe de 64. Eu lembro, Hertal, só para falar sobre isso, né? Eu lembro que foi em 61 ou 62, tivemos aqui no Brasil, antes do golpe de 64, a exposição soviética lá no pavilhão de São Cristóvão. Eu visitei essa exposição soviética, e eu sou também do liceu, eu me formei no Liceu Olímpio Peçanha, aqui de Niterói, uma escola pública, e eu me lembro perfeitamente o dia que Yuri Gagarin, o primeiro homem ao espaço, numa visita de boa vontade que ele fez pelo mundo todo, ele esteve na Associação Brasileira de Imprensa, esteve em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, esteve em Niterói, ele esteve no Liceu Nilo Peçanha de Niterói e no Clube Regatas Icaraí de Niterói. Sem falar, claro, que ele participou de um almoço lá na DEI. Então, essa proximidade do Brasil com a União Soviética, com a Rússia, que sempre foi o grande esteio da União Soviética, essa amizade, de certa forma, foi muito prejudicada com o golpe de 64. Agora, a gente não pode esquecer também que o presidente Geisel, nessa questão desse controle sobre a soberania brasileira, o presidente Geisel, ele, de certa forma, ele rompeu, né, com o acordo militar dos Estados Unidos e iniciou um processo acho que de maior proximidade. Não de proximidade exatamente, porque os militares brasileiros eles sempre foram catequizados, podemos dizer dessa forma, né, contra a Rússia por causa do comunismo, que come criancinha, essas coisas todas. Então, isso sempre prevaleceu muito nas relações políticas Brasil-Rússia. E essa iniciativa é muito importante para deixar as coisas muito claras. A Rússia é um grande país, é um dos maiores países em termos de desenvolvimento em todas as áreas do conhecimento, e é importantíssima essa aproximação do Brasil, porque nós temos muitas coisas complementares de um país com o outro. A Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo do mundo, e hoje o Brasil é um grande exportador de petróleo. Só que a riqueza do petróleo russo fica com a Rússia. Do Brasil, infelizmente, pela cobrança de impostos irrisórios sobre a exploração de petróleo, inclusive da própria Petrobras, e, infelizmente, ainda estamos patinando nisso. O petróleo é muito importante. Terras raras, a Rússia pode nos ajudar, e muito também nessa questão das terras raras. E aí vamos avançar em tudo que o Brasil pretende. A questão mineral do Brasil, somos uma imensa província mineral, uma das maiores do planeta, e a Rússia, que também é um grande produtor de todos os minérios, tem muita tecnologia, podemos nos transferir muitas coisas, e independente, é claro, desses pacotes aqui do mundo ocidental, eu acompanhei bastante o que saiu na mídia sobre esse encontro lá de São Paulo, e uma das preocupações principais é exatamente com essa captação de novos convênios e tecnologias para o Brasil, que realmente eles podem nos ajudar, e muito. Agora vamos lá. A questão central que envolve esse encontro, né, e que é realmente a grande preocupação, né, de praticamente todos os países latino-americanos hoje, é a questão da soberania, né?
O continente todo está sob ameaça e, mais do que ameaça, sob a ação do Império Norte-Americano, né? Basta ver a asfixia de Cuba, levada até o desespero, né? O ataque à Venezuela, com o sequestro do presidente Maduro e da sua esposa, a intervenção descarada feita agora, recentemente, nas eleições, tanto no Peru quanto na Colômbia, e também na eleição brasileira. É uma intervenção clara, explícita, com apoio aberto de Donald Trump a um candidato que ele recebeu na Casa Branca e que ele não esconde que vai fazer de tudo para tentar intervir na eleição brasileira, fora a ameaça bélica de intervenção militar, já reconhecida inclusive pelo próprio Itamaraty, né? O ministro Mauro Vieira, respondendo a um questionamento do Congresso, né, um deputado do Espírito Santo, ele deixou claro na sua resposta, inclusive está sendo convocado, né, pelo Congresso para dar maiores explicações sobre essas afirmações, que são realmente importantes, porque partem do nosso chanceler, de que uma intervenção militar dos Estados Unidos no Brasil é uma possibilidade real, né? Então, como que essa aproximação agora com a Rússia, essa discussão toda em torno da questão da soberania pode ser usada a nosso favor nessa situação tão sombria e dramática? Esses acordos, essas transferências, essa proximidade, digamos, do Brasil com a Rússia, claro que também precisa ter consequências nessa área de tecnologia militar. O Brasil hoje é um país continental riquíssimo em riquezas todas que você possa imaginar, é um país em recursos naturais como poucos existem no mundo, a própria Rússia também é um bom exemplo disso, e nós estamos sujeitos à cobiça internacional. Então, quando você fala nessas questões, o que a gente pode fazer? A gente não pode esquecer, você citou vários episódios recentes ocorridos aqui na América Latina, Venezuela, Cuba, que está aí há tantos anos, e mais o Peru, e mais a Colômbia também, que sofreram agora recentes intervenções, e o próprio Trump avisou que vai interferir nas eleições brasileiras. A gente não pode jamais achar que ele está falando isso da boca para fora. Ele realmente fala muita coisa da boca para fora, haja visto quem está acompanhando o que está acontecendo lá na guerra do Irã, mas, de qualquer forma, ele faz também, ele provoca muitas coisas. E nós aqui já fomos vítimas do imperialismo americano e exatamente na mesmíssima situação que aconteceu na Venezuela. Eles botaram a esquadra americana aqui em 64, na Operação Brother Sun, botaram os navios e os marines e um porta-aviões, o Forrestal, aqui em frente ao Espírito Santo, e fazia parte do planejamento do Pentágono, a invasão do Brasil. Eles pretendiam mandar as tropas até Belo Horizonte e dividir o país em duas bandas, a do norte e a do sul, porque tinham muito medo de Leonel Brizola, que já estava organizando, de certa forma, a reação armada, a possibilidade do golpe que já estava se aproximando por conta das questões internas do Brasil. Não foi à toa, inclusive, a escolha do Espírito Santo, né? Exatamente. Porque ali eles teriam o apoio logístico da Ferrovia Vitória-Minas, né? Para transporte de tropas, transporte de equipamentos e combustível, enfim, toda forma de apoio que os Estados Unidos dariam. E o fato seria esse mesmo. O apoio total civil. O governador de lá foi um dos golpistas, né? Se o Jango tivesse reagido a decisão de resistir, ali o Brasil certamente seria seccionado ali naquele ponto, ali, como aconteceu com o Vietnã, como aconteceu com a Coreia, né? Exatamente. Teríamos uma guerra aqui prolongada. Mas, enfim, hoje, na situação de hoje, Maneschi, você viu o emprego de força militar contra a Venezuela. A Venezuela tinha, inclusive, algumas baterias antiaéreas russas
eh, que não foram usadas, e aí são questões aí que até hoje estão ainda um tanto nebulosas, o que de fato aconteceu ali, naquelas circunstâncias daquele ataque, né. Mas a Venezuela tinha algum equipamento militar. Agora o Brasil não tem. Tudo que nós temos aqui praticamente vem dos Estados Unidos, inclusive os nossos manuais militares. O que é lamentável, né? Voltando à questão do gás, quando ele denunciou e o acordo militar Brasil-Estados Unidos rompeu esse acordo, ele também acabou com esse negócio de fornecimento total e absoluto dos americanos para coisas nossas. Pelo contrário, ele estimulou a indústria nacional na produção de equipamento militar. É a época da Engesa, do Astros, de tantas outras coisas que foram desenvolvidas exatamente nesse período. O gás era um cara que tinha preocupação Depois da soberania. veio a Avibraz, que esteve agora ameaçada de praticamente desaparecer, de falência, definitiva, né, Uhum. mas também, em boa hora, o presidente Lula vem reconhecendo a importância do Brasil poder retomar a sua sua política de, de armamentos, né, de produção bélica, né. A Vibraz é uma peça fundamental nisso, né. Agora, talvez um tanto tardiamente, não, Manesca? Bom, de qualquer forma é o seguinte, o tempo prova, mostra que é possível determinados países, desde que haja determinação pela soberania, pela autodeterminação e defesa do próprio território e do seu povo, o tempo, a tecnologia permite que etapas sejam superadas. Haja vista, acho que o melhor exemplo que a gente pode ter disso hoje, eu falo isso pela minha formação militar, eu sou reservista do Exército, eu fiz CPOR na época que se podia fazer essas coisas, nem sei se ainda existe, não sei como é que está isso. Mas, de qualquer forma, eu quero dizer para você que etapas podem ser queimadas. Acho que o melhor exemplo que nós temos disso é o Irã. O Irã, por exemplo, não tem dinheiro para desenvolver aviões de primeira, segunda, terceira ou quinta geração. Ele até desenvolveu caças, como o Brasil desenvolveu o MX, agora está trabalhando também com o Grip, com transferência de tecnologia. O Grip é um avião moderno, mas não é páreo para a Rússia ou para os Estados Unidos, ou seja lá, para a França ou para a Grã-Bretanha. Esses países são super desenvolvidos, eles têm um esquema poderosíssimo de desenvolvimento de equipamento. E o que o Irã fez? Se focou na questão da tecnologia de mísseis, que é uma tecnologia, e foi fundo nisso, trabalhou fundo nisso, testou os seus mísseis, aperfeiçoou os seus mísseis, são muito recentes e manteve segredo disso tudo. A gente tem que lembrar, nesse momento, Ertal, que o Brasil é um dos pouquíssimos países, se não me engano, são 7 no total do mundo, com tecnologia para enriquecimento de urânio. Exatamente o que os americanos querem proibir, como se donos fossem do mundo, eles não se acham só donos da América Latina, mas do mundo inteiro, proibir o Irã de enriquecer urânio. O Irã não pode, porque eles acham que o Irã não pode fazer o que Israel já fez há muito tempo lá atrás, que é desenvolvimento de armas nucleares. Então, isso é uma realidade. O Brasil tem condições de tomar a decisão no outro dia. E quero dizer para você, então, me desculpem os nossos pacifistas que estão nos vendo através dessa live, mas me desculpem, eu sou radicalmente favorável que o Brasil desenvolva sim o seu submarino nuclear, desenvolva sim armas nucleares, porque esse mundo de hoje é um mundo muito bruto. Está aí os Estados Unidos para provar que eu estou falando a verdade. Eu não estou falando bobagem. Então nós Mas temos que ter condições de defender nosso território. o, Esse é o o, papel constitucional dos militares. o submarino nuclear, inclusive, é uma arma que pode mudar a situação do Brasil nesse cenário, porque o nosso projeto, né, do submarino nuclear, inclusive, ele é desenvolvido com tecnologia própria brasileira ao que se sabe, né, porque muitas coisas do projeto são confidenciais, mas ao que se sabe,
a tecnologia empregada é extremamente superior, inclusive à americana e de outros países, no que diz respeito ao silêncio absoluto que é importante para uma arma dessas, né? Eh, há um sistema de centrífuga nuclear nesse projeto do submarino brasileiro que simplesmente evita o contato da centrífuga com outros elementos, com outras partes da nave. Ela fica em suspensa, é uma coisa extraordinária esse projeto, né? Agora, tem a questão aí do financiamento disso, que vem atrasando. Agora o prazo já foi esticado para 2038, né, para o lançamento do submarino. Infelizmente, né? Teria que haver um investimento muito maior e apressar esse projeto, que só depende disso, só depende de financiamento para ser acelerado. A gente não pode esquecer nunca, né, Tal, porque chegou o pouco caso do Brasil com as suas Forças Armadas chegou ao ponto dos soldados serem dispensados na hora do almoço porque não tinha verba para pagar o rancho da tropa, né? Então, isso é um problema estranho. Chegou a um ponto que os aviões todos da aeronáutica estavam no chão por falta de peças de reposição, por falta até de combustível de aviação para botar os aviões para circular. Então, o Brasil, Forças Armadas, claro, é uma coisa que depende de recursos. E o Brasil, nessa situação onde os recursos vão fundamentalmente para pagamento de juros da dívida, isso afeta, inclusive, essa parte da nossa vida, na nossa vida comum de brasileiro. As Forças Armadas também estão praticamente à míngua, porque não tem investimentos, seja na Marinha, de novos navios, agora até está tendo. Então, vocês viram que acabou de se colocar no mar mais uma fragata, né? Mas isso depois de muitos anos. Então, houve um tempo aí de absoluto descaso, porque quando veio a democratização, houve assim uma certa rejeição. Os militares, de uma forma geral, passaram a ser muito mal vistos na vida brasileira, e com razão, porque foram 21 anos de ditadura, e eles fizeram por merecer essa ojeriza, digamos assim, da grande maioria do povo brasileiro. Mas a gente não pode jamais, Ertal, esquecer que as Forças Armadas existem constitucionalmente desde que o Brasil é Brasil, por conta exatamente da necessidade de defesa de nosso território. Nós já nos metemos numa guerra fratricida contra o Paraguai, que é uma coisa horrível, que morreram milhares e milhares de sul-americanos nessa guerra, com a guerra que envolveu a Argentina, envolveu o Uruguai, envolveu um monte de gente, o próprio Paraguai que foi praticamente destruído naquele momento, né? E é fundamental que a gente não deixe jamais a míngua, ainda mais agora, nesse tempo de intervenção direta dos Estados Unidos, por conta dessa debacle do dólar na economia mundial. Então, todo o império que está em descenso, que é o caso hoje dos Estados Unidos, se torna muito perigoso. Os americanos, com essa história de dizer que a América do Sul é o quintal deles, eles sempre acharam isso. Sempre nos chamaram, nós, latinos, de cucarachos. Os americanos e anglo-saxões, que se orgulham disso, são racistas, por serem até anglo-saxões, e acham que nós, descendentes de espanhóis, de portugueses, inicialmente, hoje de alemães, de italiano, de todos. A América Latina é uma grande salada humana. Nós somos, fundamentalmente, países de imigrantes, né? Então, eles acham que eles são os reis da cocada preta e acham que nós somos o quintal para eles e os nossos recursos naturais são para serem explorados por eles, que têm essa vocação, digamos assim, colonialista de quererem um domínio sobre os povos, exatamente como os europeus fizeram na África, fizeram aqui também na América do Sul. Os americanos, de certa forma,
herdaram esse espírito de exploração de outros povos, e isso é o que os leva a travar tantas guerras pelo mundo afora, seja no Afeganistão, no Vietnã, enfim, no Iraque, eles se meteram em tantas guerras na Coreia, em tanto lugar, Agora, e nós temos que nos defender, sim, então, nós temos que ter sim. condições de defesa. Agora tem uma questão que, mesmo que o Brasil consiga dar uma virada aí na sua questão armamentista e consiga equilibrar um pouco no setor bélico, mas ainda tem um outro aspecto hoje da guerra moderna, que é a guerra cibernética, onde o Brasil não teria condições de se defender sem um bom sistema de satélites, ou seja, sem uma parceria estratégica ou com a China ou com a Rússia, né? Como o Irã fez, né? O Irã, hoje, os Estados Unidos têm a Starlink, né? Que hoje faz parte da máquina de guerra americana, né? E o Irã, grande parte do sucesso nessa guerra contra os Estados Unidos, o sucesso do Irã, vem dessa parceria estratégica com a China, onde o Irã tem a cobertura dos dados cibernéticos, né? Então, ainda assim, o Brasil dependeria de uma parceria estratégica com um desses países, né? Por isso é que é importante esse encontro de São Paulo, Hertal. É fundamental que a gente pense nessas coisas todas e pense nesses detalhes, porque nós é que estamos sujeitos a uma invasão, como o Itamaraty, você muito bem lembrou, o Mauro Vieira falou, sim, é real. E o Mauro Vieira é um diplomata super tranquilo, ele é um cara super calmo, ele não é um cara de sair falando as coisas de graça. Pode-se dizer até de uma ala mais pró-americana dentro do Itamaraty, né? Que é Que é a ala do Rio Branco, né? Que é mais é. independente. Né? E você vê, se o próprio Mauro Vieira hoje fala uma coisa dessas, né? É porque existe risco real. Os americanos, como eu disse, eles estão muito desesperados porque o dólar está caindo no mundo inteiro. A hegemonia do dólar, firmada lá em Bretton Woods, ao final da Segunda Guerra Mundial, está indo para o sal, porra. Está acabando. É um império de decadência, né? Decadente. Hoje, a nova ordem multipolar, ela veio para ficar e nós estamos assistindo aí, somos testemunhas do fim de uma era, de um império, mas que, como todos os impérios, caem como leões feridos, né? Fazendo estrago. Com unhas e dentes Ao poder. Bom, Maneschi, trouxemos aí, eu acho que foi importante, um assunto ignorado pela mídia mainstream aqui brasileira, que é alinhado aos Estados Unidos, é bom a gente sempre lembrar isso. O Fórum Rússia-América Latina, em São Paulo, realizado em São Paulo, o Jornal Toda Palavra foi um dos poucos a cobrir e trazer informações desse evento. Agora, eu queria também abordar com você o assunto de hoje, né? Agora que o programa está indo ao ar nessa quarta-feira, dia 15 de julho, que é a nova pesquisa Quest, né? E que aponta um crescimento da diferença do presidente Lula em relação a Flávio Bolsonaro. A diferença que era de 6% subiu para 8% no segundo turno, as intenções de voto para o segundo turno. E pela primeira vez também a aprovação total do presidente Lula supera a desaprovação. Como que você vê esse cenário pré-eleitoral? Hertal, o que me deixa incomodado nessa pesquisa é que no segundo turno, por exemplo, ela dá um empate praticamente entre Lula e o 01, né, o filho do Bolsonaro, o Flávio. O Flávio, rachadinha, milícia, nóbrega, essas coisas todas que nós sabemos, essas coisas horrorosas que acompanham não só o nome Bolsonaro, como também a própria gestão do Flávio como
deputado estadual aqui no Rio de Janeiro e depois deputado federal e agora senador. Aliás, de deputado estadual para senador. Eu não sou muito Tá, não, desculpe, pesquisa, Mané, não. os números são assim, no segundo turno, tá? Expectativa para o segundo turno. Flávio 37, Lula 45. Abriu uma frente de 8 pontos percentuais a favor do presidente Lula, né? Esse é o segundo turno? É Esse o é o segundo primeiro? turno. Já é o segundo turno? É o segundo turno. Está dando também para vitória do Lula com 40% sobre o Flávio, mas, quer dizer, de qualquer forma, está confirmando que vai haver um segundo turno, que eu acho um absurdo. Pois é. Aí é que... O outro candidato vem lá embaixo, né? É o terceiro Agora, candidato. exatamente. Aí que ainda é a incógnita se nesse processo de crescimento, se o presidente Lula pode ser eleito no primeiro turno, né? Porque o Lula está parado, né? Ele não sobe muito além desses 40%, então o negócio vai, pelo jeito, vai ter segundo turno mesmo, pelo menos o que eu tenho acompanhado. Agora, eu quero dizer para você, tá, e para os nossos telespectadores, o seguinte: eu não sou muito de discutir pesquisa, não, porque eu acho que toda pesquisa, você pode reparar, inclusive, que essa mesmo e todas as outras são feitas por firmas, por empresas ligadas ao mercado financeiro. Então, esses caras têm um interesse direto. E eu aprendi com o meu amigo Jesus Chediak, lá na ABI, né, que trabalhou muito tempo com pesquisa, que isso é uma forma de manipular e de controlar, de certa forma, o noticiário pré-eleitoral. Tá isso, tá aquilo. Então, eles têm pesquisa, tal, que não tem um pingo de verdade Eles falam, tem metodologia, tem isso, tem aquilo, mas é tudo conversa fiada. Eles, em vez de fazer, por exemplo, essa aí disseram que foram 2.000 e poucos questionários. O que acontecia antigamente, Jesus, que trabalhava com isso, me alertava sempre, me chamava a atenção, o seguinte: eles não fazem 2.000 questionários, eles fazem 5, 6, e fazem depois, eles tabulam exatamente o resultado que eles querem dar. Então, porque isso ocupa espaço na mídia. Isso numa guerra, e nós estamos numa guerra midiática da campanha, a guerra da campanha de informação já está nas ruas. Numa guerra, o fundamental é ocupar espaço. E quando você lança essas pesquisas, você ocupa o espaço da mídia, você prepara a opinião pública para aceitar um resultado A, B, C ou D. Agora, quem tem dinheiro para fazer pesquisa, não é à toa que essas empresas do mercado financeiro, esses caras que ficam com 1 trilhão, mamam 1 trilhão do orçamento público em juros a cada ano, são esses caras que gastam dinheiro com essas pesquisas, e esses institutos, todos eles, não conheço nenhum que seja sério. Todos eles têm rabo preso nesse tipo de situação. Uma questão que pode também estar por trás de tudo isso, né? É que me parece que a direita já está vendo claramente a necessidade de defenestrar a candidatura do Flávio Bolsonaro, porque, principalmente depois... Sim, mas virar um substituto. Eu sempre disse isso. E virar um substituto exatamente. E vai fazer uma conta de chegar. Exatamente. Então, isso também pode refletir essa intenção da direita de defenestrar essa candidatura, que ficou praticamente inviabilizada depois de todo o escândalo do Banco Master e tudo isso, né? Eles estão querendo passar recibo, Hertal, que o povo brasileiro é absolutamente imbecil, burro, e porque já votou no Bolsonaro e vai votar agora no filhote do Bolsonaro. Não tem o menor sentido, pô. Eu acredito, Hertal, no processo social. Eu acredito no interesse das pessoas de se informarem e saberem o que está acontecendo na política, que sabem que a política influi no dia a dia delas, no emprego, no trabalho, nas privatizações criminosas que foram feitas nesse país e não foram revertidas também pelo Lula. Então, o Lula também tem várias coisas erradas aí que ele fica numa posição meia de muro, que nessa hora, entendeu, prejudica e muito a candidatura dele. Nós estamos com uma questão fundamental aí, que tem uma PEC em exame no Senado, nós sabemos que esse
atual legislatura é toda de entreguistas, são deputados, a maioria é de deputados entreguistas, evangélico, bancada do boi, da bala, da Bíblia, tudo misturado, mas eles têm a maioria na Câmara dos Deputados e, de certa forma, também tem essa maioria no Senado, onde Davi Alcolumbre, um sionista conhecidíssimo, envolvido com várias questões ligadas ao sionismo aqui dentro do Brasil, ele, em si, também defende digamos assim, esses projetos das bancadas da bala, Bíblia e boi, que é da direita e direita reacionária, da extrema-direita, inclusive. Então, está em discussão no Senado a PEC, se eu não me engano, é 65, que é para dar autonomia ao Banco Central. E isso aí vai ser visto agora, na véspera da eleição. Tipo uma chantagem. Se Lula vetar esse negócio, se Lula cortar o caminho disso, eles dão um jeito de derrubar o Lula antes ou durante a eleição. Não sei exatamente como, mas se o Lula, pressionado por uma candidatura de direita e com essas pesquisas fajutas, estimulando e dizendo, não, quem vai ganhar é o fulano, etc. Tal. E as pessoas acreditam em pesquisa. Isso prepara, como eu disse, a manipulação dessas pesquisas, prepara a opinião pública para receber qualquer coisa, qualquer verdade, entre aspas, deles que são os controladores dos institutos, que eles pagam esses institutos com dinheiro, são eles que pagam, e encomendam pesquisa para isso ou para aquilo. E aí eu digo para vocês, é uma coisa muito perigosa ficar na mão dessas pesquisas, por isso que não as leva a sério, então. Tá certo. Bom, Manesco, então chegamos aqui ao final de mais essa edição de No Fio da História. Queria agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço o convite. Conosco. E ficamos agora, como tradicionalmente fazemos, com o encerramento com um clipe selecionado pelo Centro de Memória Trabalhista. Manesca, até a próxima. Até a próxima. Centro de Memória Trabalhista, um departamento do Partido Democrático Trabalhista. Nossa função é armazenar, conservar e divulgar todo o legado trabalhista. Nesse sentido, a gente tem publicações como cartilhas, revistas, encartes, tudo disponível gratuitamente na nossa biblioteca virtual www.flb-ap.org.br. Nesse sentido, a gente ajuda a nossa militância e a academia com os materiais produzidos pelo Centro de Memória. Temos também nosso canal no YouTube, onde lá você vai encontrar várias entrevistas e materiais importantes. Nosso canal no YouTube, Centro de Memória Trabalhista. Veja agora um vídeo produzido pelo Centro de Memória Trabalhista e pelo Estúdio Legalidade. Confira.